Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bem-vindo a mais uma aula de ECF. Agora falando sobre participações no exterior. Como declarar as participações no exterior corretamente na nossa ECF, né? É um conteúdo um pouco extenso, porque participações no exterior envolvem diversos detalhes que podem gerar uma pequena confusão na hora de você preencher ali, mas a gente está aqui para te apresentar todos os pontos com calma, né? Vai ser uma aula um pouco maiorzinha, mas para a gente poder passar com calma nos temas ali, tá bom? Para quem não tem tanta familiaridade com esse F, acredito que vai ser um conteúdo extremamente valioso, porque quando a gente está habilitando os blocos, né, os registros na nossa CF, a gente tende a ficar com um pouco de dúvida ali, qual habilita, qual não habilita. E a gente vai te dar todos os caminhos para você não errar mais isso, tá bom? Bom, sem se alongar muito mais, vamos compartilhar aqui com você o nosso slide para a gente já dar início. Pronto. Opa. Aí, agora foi. Bom, então a gente está falando aqui do registro X e Y, que é os registros que vão dar conta da participação no exterior que eventualmente alguma empresa aqui no Brasil tenha, né? E a gente precisa saber informar corretamente para não ter problemas, principalmente com tributação aqui no Brasil, referente ao que está declarado na ECF das nossas participações no exterior, tá? Vamos lá. Importante, antes da gente começar, eu comentar que o registro X e Y é um registro bem abrangente, né, na ECF. Então, não são todos os registros X e Y que são referentes à participação no exterior. Então, a gente vai se voltar exclusivamente para eles, tá? Existem outros registros dentro de cada bloco Y, bloco X, né? E a gente não vai passar por eles. É somente o voltado ao nosso tema da nossa aula, que é participações no exterior, tá bom? Então, ó, sempre que uma empresa brasileira tiver participações em empresas no exterior, deverá ser habilitado as partes, né, os registros pertinentes X e Y. Porém, antes de habilitar esses registros, a gente precisa fazer algumas perguntas para entender como funciona e como está instalada, né, essa participação no exterior, para poder preencher corretamente, habilitar corretamente os registros que a gente vai preencher, né? Conforme a gente for passando aqui, você vai entender por que que isso é tão relevante. Beleza? Então, as informações importantes que a gente precisa saber sobre participação no exterior começam antes da gente iniciar esse EF. Então, a gente precisa saber alguns detalhes dessa participação no exterior, como, por exemplo, a primeira pergunta aqui. Onde essa empresa coligada ou controlada está localizada? Isso aqui é muito importante porque existem alguns países, né, que são considerados paraísos fiscais. E a gente sabe que aqui no Brasil, paraíso fiscal, né, empresas situadas em paraíso fiscal recebem um tratamento diferente, principalmente com relação ao imposto de renda, né? Então, existe um tratamento diferenciado para empresas que estão localizadas em paraísos fiscais. E muitas vezes, e não só isso, né? Às vezes o país que essa controlada ou coligada está localizado, ele possui alguns acordos interessantes com a empresa no Brasil. E isso pode fazer diferença com relação à tributação, né? Então, mais uma vez, a gente precisa sempre estar atento aonde está localizada essa controlada ou coligada. Beleza? Próximo. Se trata realmente de uma coligada ou de uma controlada? Pessoal, muito importante saber a diferença entre coligada e controlada. Não é o intuito desse vídeo a gente passar sobre isso, né? O tema do vídeo não é coligada e controlada. Isso cabe dentro do tema de participação exterior. Mas se você tem alguma dúvida se essa participação exterior é uma coligada ou uma controlada, porque isso vai fazer diferença na hora de você habilitar os registros, né? Que a gente vai passar por eles, dá uma olhada no artigo 243 da Lei 6.404, tá? Dá uma olhada lá, que aí você consegue fazer essa diferenciação de forma correta. Bom, a parte no exterior está gerando lucros ou está gerando prejuízos, tá? Isso é muito importante, porque o lucro, né, ele precisa receber o tratamento correto com relação à tributação, né, tanto no país que está
instalada essa parte no exterior, quanto aqui no nosso país também, aqui no Brasil. E no momento da ICF, isso faz diferença para a gente poder trazer as informações corretas, né? E prejuízos também, porque o prejuízo dessa parte no exterior, ela precisa estar mapeado e controlado, né? Se está sendo acumulado, se ele está sendo utilizado para bater lucros, isso aí tudo tem que estar sendo mapeado por você antes da gente começar a preencher a nossa ECF, tá bom? Só um detalhe aqui. Bom, e o que deve ser preenchido, o que deve ser habilitado quando existem participações no exterior, tá? Então, quando a gente está criando a nossa ECF, começando lá pelo registro 0020, a gente já começa a responder diversas perguntas ali com sim ou não. E pode ser que essa seja a primeira etapa onde você já tem alguma dúvida na hora de preencher para poder informar corretamente as participações no exterior. Se você não habilitar um registro, ele ficar sem ser habilitado, pode ser que a ICF não vai te lembrar que você não habilitou o registro. E você não entregar uma informação que a ICF deveria estar apresentando pode causar, assim, prejuízos, multas, né? E fiscalizações, né, na tua empresa. Então, não é o intuito. Então, a gente precisa habilitar todo o correto, não habilitar nem a mais, só o suficiente que você precisa estar informando mesmo. Por isso que depois que você respondeu aquelas perguntas lá, você já vem aqui para habilitar os registros corretos e saber o que que você precisa estar informando no tua ICF, tá bom? Bom, cada empresa ela tem uma particularidade, ainda mais com esse tipo de informação que são as coligadas no exterior, né? Coligadas controladas no exterior. Então pode ser que você não tenha que habilitar todos os registros que eu vou mostrar para vocês aqui, mas é importante você saber que eles existem e que você precisa habilitar sim ou não. Aqui a gente vai passar, como a gente vai passar um conteúdo mais geral, generalizado, né? Não dá para se aprofundar em todos os detalhes, porque isso caberia numa consultoria mais específica, né? Então a gente vai passar por todos aqui para você não ter dúvida em quais registros eles estão relacionados ali com essas perguntinhas aqui de sim ou não. Às vezes a gente pode acabar ficando na dúvida, tá? Bom, conforme já está aparecendo na tela para vocês aqui, já percebem que talvez ficou um pouco pequeno aqui para enxergar, né? Mas o primeiro que eu deixei destacado é referente à participação no exterior mesmo, né? O X340. Nele, ele vai ser habilitado quando a perguntinha de participações no exterior você responder como sim, tá? Seguindo ele, o Y620 é o próximo que eu deixei destacado aqui para vocês. Que o Y620 é o que você vai informar quando você realiza a avaliação pelo método de equivalência patrimonial dessas partes no exterior, tá? Se você realiza esse cálculo de avaliação pelo método de equivalência patrimonial, né, o famoso MEP, você tem que dar um sim ali na participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, tá bom? Que tá bem claro. Seguindo aqui, quando você vai habilitar o X300, X430, você tem que dar um sim aqui nos rendimentos relativos a serviços, juros, dividendos recebidos do Brasil e do exterior, né? Então, ele vai habilitar diversas perguntinhas para você ali de valores de dividendos, valores de serviços que foram recebidos, né? E você precisa habilitar, caso você tenha, né, essa realidade na sua empresa, pode ser que você tenha participação no exterior, mas não tenha esse bloco aqui habilitado, é só você deixar não. Se tiver, coloca assim. Da mesma forma, se você pagou esses valores, essas mesmas perguntas, né? Pagou dividendos, pagou sobre algum serviço recebido com transferência de tecnologia ou não, enfim, teve essas transações aí que você pagou para alguma empresa no exterior, né? Brasil ou exterior, dá lá um sim também. Você vai habilitar o X450. E agora, já partindo para os blocos X, começar pelo X340, tá? Que é a identificação da participação no exterior. Ó, como o próprio nome apresenta, esse registro será utilizado para por contribuinte informar quais participações a empresa brasileira possui.
este sendo o registro que direcionará os demais registros a serem preenchidos no bloco X, bloco de registros X. Pessoal, esse aqui é o registro mais importante, né? Se é que se pode falar isso, mas é mais importante do registro X para quando você vai informar as participações do exterior. Porque funciona assim: esse registro você vai preencher tipo um cadastro da participação no exterior, com as principais informações, e com base nele, os outros registros, vamos chamar de registros filhos, né, vão ser habilitados. Então ele é muito importante. E se você responder algo errado aqui, é o que eu falei lá no início, ele não vai habilitar um registro para você preencher, você vai acabar entregando o TCF sem saber que você deveria ter preenchido aquele registro e fica em uma informação errada, né? Uma informação oculta no TCF. Então, ele é muito importante a gente estar preenchendo corretamente, tá? A gente vai dar uma olhada nele aqui. Pessoal, e para deixar claro, né, a estrutura como vai ser seguida essa aula aqui, eu preciso passar de uma forma bem geral pelos registros. São bastante registros, são vários registros, na verdade, para a gente estar mostrando aqui para vocês. E eu, como eu falei, né, dependendo do que você preencher no X340, ele vai habilitar alguns registros filhos ou outros. A gente vai passar pelo geral aqui, por todos, né? Então, se você precisa de um olhar mais atento, se você precisa de uma revisão, de uma consultoria do que você está informando, do que você precisa informar, entre em contato com a gente. A gente costuma realizar esse trabalho até para esses fins específicos, né, dos blocos de participação no exterior. É comum a gente realizar esse tipo de consultoria aqui na empresa. É, e então aí você consegue tirar suas dúvidas de fato, né, e ter certeza do que você está informando. Então aqui eu vou te dar uma noção do registro X e Y, né, dessa parte de participação no exterior. Mas se você precisar mesmo de uma ajuda mais específica, a gente pega na mão ali e faz, junto com você, entende ali o que você precisa ou não estar informando, entre em contato com a gente que a gente vai ficar muito feliz em atender vocês, tá bom? Bom, seguindo aqui, a metodologia que eu vou utilizar é a seguinte, né? O manual da ECF, ele é bem completo e ele é muito orientativo com relação a esses registros, né, que tem vários detalhes ali para habilitação. Então, a minha dica é você ter o manual em mãos ali, pega o PDF mesmo, disponibilizado pela Receita Federal, do manual da ECF, no momento que você está preenchendo, para poder não ficar nenhuma dúvida do que você tem que preencher e da informação que você está informando ali, né, está declarando. Eu vou trazer para vocês o que traz no manual. Não vou ler todo com vocês, que você pode pausar e ler com calma, né? E eu vou só destacar os pontos específicos com base no que eu vim falando para você aqui de habilitar ou não habilitar e em algumas informações chaves para você não deixar passar despercebido, tá bom? Eu acho que essa é a estrutura mais fácil da gente poder mostrar tudo para vocês aqui e o vídeo não ficar tão longo, tá? Bom, seguindo. O X340 basicamente é isso aqui, né? Você preenche um cadastro, né? Razão social, número de identificação dessa participação no exterior, o indicador de controle, que é aquilo que eu falei de coligada, controlada, mas aqui tem mais algumas informações específicas. Sugiro você dar uma olhada uma por uma com relação a regime de caixa, regime de competência, dar uma olhada com calma para você preencher esse indicador aqui, porque dependendo de cada linha dessa que você preencher no X340, vai habilitar ou não os outros registros, beleza? Aí seguindo aqui temos o país, temos informação mais específica com relação à exploração de petróleo. Em seguida, temos uma informação bem importante com relação à consolidação. Se essa parte no exterior, você realiza a consolidação das informações, pondo as informações do Brasil. Se você não realiza, não é só você colocar não ali. Você precisa justificar o porquê que você não realiza essa consolidação. Então, muito importante aqui, muita atenção nessa parte, né? Existem casos que você é obrigado a realizar a consolidação e casos que você não é obrigado. Então, tem essas diferenciações aqui também. Aí o CNPJ, né, da investida no Brasil, e a moeda do país. Também muito importante, porque você vai perceber que muitos dos registros que eu vou mostrar para vocês aqui,
ele pede a informação tanto em real quanto na moeda corrente do país, tá bom? Tem que fazer a conversão certinho e existem regras também para fazer essa conversão. Não é só você digitar no Google lá e pegar qual que é a conversão do dia, porque não é assim que faz. Tem que utilizar a conversão correta aqui na data que foram apurados os valores que você vai apresentar, tá bom? Bom, é importante relatar que o registro X das participações exterior é composto por um registro principal, e foi o que eu comentei com vocês, seguido de diversos registros filhos, né? É muito importante isso daqui. Bom, mas vamos seguir para esses registros filhos então, certo? Aqui, na participação exterior, que é o resultado do período, né? Não tem nenhuma informação específica, ou seja, ele não é condicionado pelo X340. Então, você habilitou o X340, você vai preencher o X350 em todas as ocasiões possíveis, tá? Ele sempre vai ter que ser preenchido. Então, nesse ponto, é só você pausar aqui, se você quiser dar uma lida com calma nas instruções, ou pegar no manual também e dar uma olhada lá. Mas você sempre vai precisar preencher ele, e ele não tem muito segredo, tá? Basicamente, em termos gerais, aqui ele é uma mini DRE da empresa do exterior, ou seja, você vai preencher ali da forma como preenche parecido com uma DRE mesmo ali, as informações, né? Só seguir linha por linha, tá? E muita atenção quando ele pede conversão ou não de moedas. Então, às vezes, você preenche na moeda local e quando ele te pede, você preenche também em reais com aquela conversão que eu comentei para você. Seguindo, a gente tem o X351, que é o demonstrativo do resultado e de imposto pago no exterior. Pessoal, aqui eu já trago uma atenção, né? Ficou bem pequena aqui na tela para vocês, talvez, né? Vou ler aqui para vocês. Uma atenção, a, a primeira parte é curtinha, né? Você consegue ler ali que ó, esse registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados e o imposto pago no exterior. Mas o que eu quero que vocês se atentem é a regra de validação do registro, porque aqui você vai encontrar as condicionais, né? É bom você pegar no manual, porque aí você vai conseguir ver quando que esse registro vai ser habilitado e quando ele não vai ser. Então vamos ler aqui, ó. Esse registro só será preenchido, né, ou habilitado quando lá no X340 o indicativo de controle for diferente do número 6, que é a coligada em regime de caixa. Então, em todas as outras ocasiões, você vai preencher o X351. Caso for coligada em regime de caixa, você não preenche os 351, entendeu? Esse é o raciocínio que você vai seguir para todos os outros registros, né? E o X351 é exatamente esse que eu estou mostrando na tela aqui para vocês. E é importante a gente alertar que, conforme a gente comenta sempre nos nossos vídeos aqui, você omitir ou deixar de preencher alguma informação na ICF, ele pode ocasionar multas para sua empresa. Mas não é o caso desses registros aqui do bloco X351, por exemplo, que quando você não tiver informação, você pode sim deixar em branco. Ele não vai te gerar nenhuma advertência, não vai te gerar nenhum erro. Quando ele for te gerar erro ou advertência, prestem atenção antes de começar a preencher, que ele vai te mostrar do lado direito de cada linha se você vai ter uma advertência ou um erro. Ele coloca um Ezinho, um Azinho lá do lado. Então, quando não tiver isso, não se preocupem, tá? Ele está trazendo aqui diversas solicitações de informação, mas você vai preencher aquelas que você tiver, beleza? Bom, seguindo aqui, ó. Aqui no X352, que é o demonstrativo do resultado do resultados no exterior auferidos por intermédio de coligadas, eu quero trazer dois destaques aqui para você, né? Um que é a regra de validação ali também que a gente vai ler junto, e outra que você está vendo que ele está grifado, né? Ele está grifado em amarelo. Isso daqui, para quem não tem tanta familiaridade com a ICF ainda, o manual da ICF, toda informação que no ano calendário for receber alguma alteração ou for novidade, ela vai vir grifada em amarelo. Eu tirei esse print aqui direto do manual da ICF. Então, sempre que tem alguma alteração, ele vem grifado em amarelo, tá bom?
E aqui a própria regra de validação recebeu uma alteração, tá? Nesse caso aqui, vamos ler aqui, ó, esse registro só será obrigatório se o X340 no indicativo de controle for igual a 4 coligadas em regime de competência, 6 ou 6 coligadas em regime de caixa, ou 10 coligadas em regime de competência por opção, ou 11 coligadas em regime misto. Então, você está vendo que tem diversas condicionais aqui para esse registro ser preenchido, né? Então, quando ele for igual a uma dessas que eu falei, lá no indicativo de controle do X340, você vai preencher o X352, demonstrando resultados auferidos no exterior. E é esse registro aqui, ó. É um registro bem curto, tá bom? Mas eu quero trazer mais um ponto de atenção aqui para vocês, ó. Reparem que são 4 linhas, mas são duas informações apenas, né? A informação de resultado do período e a informação de lucro disponibilizado no período. Só que nos dois casos, o PVA pede para você converter em reais. Então você precisa fazer a conversão também dessas duas informações, tá? E outra coisa importante aqui, ó, a gente está falando de lucros disponibilizados na segunda opção. É diferente de quando a empresa só dá lucro, tá? Mas não disponibiliza. Para fins de tributação, isso faz diferença, tá bom? Então, se você tem dúvida nesse ponto aqui, quiser mandar para a gente dar uma olhada para vocês, fique à vontade. Mas o lucro disponibilizado é aquele que efetivamente foi disponibilizado da empresa do exterior para a empresa do Brasil, tá bom? Então, muito cuidado na hora de preencher esse registro aqui. X353, tá? Demonstrativo de consolidação. Então, lembra que eu falei lá no X340 que você precisa informar se você faz a consolidação das informações? E caso não fizer, por que que não faz, né? Então, aí, se você faz a consolidação, você já habilita esse registro aqui, demonstrativo da consolidação. Novamente, a regra de validação dele, a gente vai ler junto aqui, ó, esse registro só vai ser preenchido, né, e habilitado quando no X340 o indicativo de controle for igual a controlada direta, controlada indireta, equiparada ou controlada, equiparada a controlada, e quando o X340 for com indicativo de consolidação for igual a sim, né? Você colocar lá que sim faz a consolidação. Então, ele tem duas condicionais. Ele tem que ser o indicativo de controle ou controlada direta, ou indireta, ou equiparada à controlada. E também tem que estar falando lá que ele faz a consolidação, tá bom? Maravilha, então. E aí você preenche, então, o X353 aqui, novamente, atenção para os registros onde ele pede para você converter em reais, tá bom? Os demais informações que ele pede aqui não tem muito segredo, é só você seguir mesmo as demonstrações que você tem da parte controlada no exterior, tá bom? Bom, X300, X500, 354, desculpa, tá pequeno aqui para mim também, né? Imagina para vocês ali, que é o demonstrativo de prejuízos acumulados, tá? Esse registro ele só vai ser preenchido quando o indicativo de controle for diferente de 6, que é coligado em regime de caixa. Então, ele tem somente uma regrinha para ser habilitado. Se for diferente do 6, você preenche aqui também. E é esse registro que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, demonstrativo de prejuízos acumulados, tá? Muita atenção a esses registros que são pequenos, assim, porque eles não podem ser preenchidos de qualquer maneira, tá? Caso a empresa tenha saldos anteriores, e os mesmos precisarão estar demonstrados nas ECFs anteriores. Então, aqui está vendo que a gente está preenchendo o saldo, por exemplo, saldo negativo acumulado, a última informação que está pedindo ali. Mas, antes disso, ele pede, né, o saldo negativo dos períodos anteriores. Então, se a empresa para fazer corretamente, ela não basta simplesmente informar que ela tem um saldo negativo acumulado,
se lá nos outros ECFs dos anos anteriores ela não preencheu que tinha também o saldo negativo que estava sendo acumulado ali. Então, muita atenção a essas informações de períodos anteriores, tá? E novamente ali o conversão em reais. X355, demonstrativo de rendas ativas e passivas. Pessoal, esse daqui pode causar um pouco de dúvida, então eu tirei também um print da parte do manual da ECF, onde fala sobre que é qual que é a diferença de rendas ativas e passivas, para poder não ficar dúvida nessa parte, né? Vamos só ler o comecinho ali, ó. Esse registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar as rendas ativas e passivas no exterior provenientes de controladas diretas ou indiretas, equiparadas ou controladas. E aí, de acordo com o artigo 84 da Lei 12.973 de 2014, considera-se renda ativa própria aquela obtida diretamente pela pessoa jurídica mediante a exploração da atividade econômica própria, excluídas as receitas decorrentes de. Aí, tudo que vem abaixo ali, ó, royalties, juros, dividendos, participação societária, aluguéis, ganho de capital, aplicação financeira, intermediação financeira, todos esses são os considerados rendas passivas, que não são as rendas ativas, tá bom? Preste bastante atenção, porque você vai precisar fazer essa separação ali com as demonstrações financeiras que você receber da sua participação no exterior. E o código de validação dela, né, para você habilitar esse registro, é que quando lá, conforme está escrito aqui embaixo, né, o X340, o indicativo de controle por diferente de 6 coligadas em regime de caixa e coligadas em regime misto. Tá? As outras opções todas vai ser habilitado o X355 para você preencher. E ele está aqui, ó, tá bom? Sem muito segredo, né? Renda passiva, aí em reais, renda total em reais, renda ativa própria e depois em reais e o percentual, né, que representa essa renda ativa para renda passiva, tá bom? Esse registro pode causar um pouco de dúvida na hora de preencher, mas de novo, lá no manual DCF você vai ter exatamente o que cada linha dessa está pedindo, tá? Qualquer coisa, dá uma olhada lá com mais calma, ou volta o vídeo aqui, pausa, lê certinho ali novamente o print que eu mostrei para vocês. O próximo é o X356, demonstrativo de estrutura societária. Então, esse registro só vai ser habilitado quando o indicativo de controle for diferente de controlada em regime de coligada, desculpa, em regime de caixa e coligada em regime misto, tá? Os outros vão ser todos habilitados no X356. E é esse daqui que eu estou mostrando para vocês, o percentual de participação, ativo total em reais, patrimônio líquido em reais, tá? Pouquíssimas informações aqui. O X357 são as investidoras diretas, né? Nessa coligada aí ou controlada no exterior, tá? E esse registro ele só vai ser preenchido se o X340, indicativo de controle, de novo, for diferente de 5, filial ou sucursal. Caso contrário, tem que ser preenchido todas as investidoras diretas nessa participação no exterior aqui. E esse registro aqui. Esse registro é aquele esqueminha que você vai conforme a setinha ali, ó, você vai habilitando e preenchendo um cadastro, né, para cada investidora direta que essa participação no exterior tem. Então, podem ser várias, né? E aí você vai preenchendo aqui uma por uma com essas informações de país, número de identificação, razão social e o percentual desse investimento, tá bom? Sem muito segredo aqui também. Pessoal, vamos para o bloco Y, né? Que ele tem também algumas particularidades, só que eu quero atenção para esses dois aqui, ó, ativos no exterior e MEP. Conforme eu mencionei anteriormente, né, lá no início do nosso vídeo, o MEP ele não vai ser sempre que você vai preencher, tá? Então, eu trouxe só um print aqui para você, para te mostrar que tem também algumas orientações no próprio manual da nossa ECF, mas como não são todas as empresas que vão preencher, eu quero só que você tenha essa noção que tem isso no manual e ele é preenchido bem de forma coerente com o cálculo que você faz do MAP mesmo ali, não tem muito segredo, tá? Só preencher
as informações ali do cálculo, caso você faça o map para esse ativo aí no exterior. O que eu quero mostrar para vocês mesmo do registro Y é um detalhe muito importante, tá? O registro Y não tem tantas informações aqui de participação no exterior, mas o Y590, ele é bem específico e ele é onde a gente pega muito erro aqui na nossa consultoria, em também eventuais revisões de CF com relação a esse registro, tá? Esse registro você vai informar ali, ó, o tipo do ativo que você tem no exterior, o código de que país esse ativo está, né? Onde esse país está, e o campo que eu quero que vocês tenham um pouco mais de atenção é aqui em discriminação, tá? Vamos só falar dos dois últimos ali, ó, valor do período anterior e valor no final do período atual, que é basicamente o saldo inicial e o saldo final desse ativo no exterior, né? Para poder ter uma noção da variação que ele teve durante aquele ano calendário, ou seja, durante aquele período, né? O campo de discriminação, eu quero trazer atenção para ele aqui, porque ele não é um histórico para você colocar só, tipo assim, um breve histórico daquele ativo, não. Você tem que informar aqui algumas informações específicas que no manual da ECF ele vem trazendo para a gente, como, por exemplo, se é primeiro ano calendário, primeiro período que você está informando essa participação no exterior, você precisa colocar, por exemplo, a data de aquisição e o valor de aquisição, tá? Mesmo que ele seja diferente do que você está colocando ali, por exemplo, no valor final do período atual. O valor de aquisição não significa que é o mesmo que ele finalizou aquele período, né? Que talvez ele tenha tido alguma valorização ou desvalorização nesse meio tempo. Então, nessa discriminação, precisa estar constando a data de aquisição, o valor de aquisição. Da mesma forma, se você vendeu essa participação no exterior, né? A empresa se desfez dela, precisa constar aqui na aba discriminação o valor de venda e a data que ocorreu essa venda. Então, você percebe que não está claro que está pedindo essas informações ali somente você lendo discriminação, mas o manual DCF exige que você coloque esse campo. E perceba que do lado direito ali, conforme eu mencionei para vocês, você deixando de preencher cada campo desse, ele vai te gerar um erro na tua ECF. Então, já conota uma importância boa uma atenção que você tem que ter nesse campo aqui, tá bom? Pessoal, eu entendo que esse foi um vídeo um pouco mais extenso, onde a gente basicamente apresentou os registros para vocês, né? E os detalhes que vocês precisam tomar cuidado. Conforme eu falei, cada empresa que tem participação no exterior tem suas particularidades. Se você precisa de uma atenção um pouco mais específica, aqui estão os nossos contatos.